Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, cá estamos de volta para mais um Política Impura. Connosco a presença habitual de Henrique Prior. Olá, Henrique. Olá, Olga. Viva! Então, esta semana está recheada de notícias? Sim, notícias e notícias fervilhantes, particularmente em Portugal. Sim, e relativamente a isso, o orçamento da União Europeia vai ser discutido no Parlamento Europeu no dia 29 de maio. Como fica Portugal neste orçamento? Portugal aparentemente fica a perder. O orçamento comunitário diminui, até por força da previsível saída da União Europeia por parte da Grã-Bretanha e, portanto, as contribuições para o orçamento comunitário baixam por força da saída da União da Grã-Bretanha, mas há duas rubricas que interessam particularmente a Portugal e nas quais Portugal aparecerá fragilizado com diminuição de transferências. Uma delas são os fundos de coesão, são os fundos destinados a minorar os diferentes graus de desenvolvimento das várias regiões da Europa. Outra é a da política agrícola comum, de que Portugal tem sido um beneficiário razoável, não tão grande como muitas vezes se pensa e diz, porque para ver os benefícios tem que se ver também os contributos que Portugal dá para o orçamento comunitário. Mas a política agrícola comum tem beneficiado Portugal, sem dúvida nenhuma. E tem constituído, apesar de tudo, um instrumento de coesão, que poderia ser maior se houvesse uma reforma do sistema de distribuição de produtos agrícolas em Portugal, que é monopolizado pela grande distribuição. Mas, de qualquer modo, há esse benefício que Portugal recebe da União Europeia, e que tem sido importante para o seu desenvolvimento, particularmente para o desenvolvimento agrícola, para um desenvolvimento agrícola mais ou menos sustentado e sustentável. O que vai suceder é que os fundos de coesão vão diminuir 6% e esta diminuição vai afetar... a PAC vai diminuir 5%. Eu não sei se particularmente a PAC vai para a frente uma diminuição tão sensível. A PAC tinha um peso no orçamento comunitário que rondava os 30%, e da PAC era beneficiária particularmente a França, e a política agrícola comum, no fundo, foi, e ainda constitui, de certo modo, uma forma de indemnização dos danos de guerra da Segunda Guerra Mundial causados pela Alemanha à França. A França é a grande beneficiária da PAC, muito mais percentualmente, muito mais que Portugal, o que de certo modo é injusto, mas a PAC o orçamento para a política agrícola comum vai diminuir cerca de 5%. Esperamos que isto seja corrigido, sobretudo porque há uma coisa até grave, que é as despesas da administração vão subir 6%, ou melhor, 8,5%. Vão subir de cerca de 70 mil milhões para 76 mil milhões. Ora, isso é muito grave quando existe uma diminuição dos fundos para a coesão e para a política agrícola comum e dos fundos para o desenvolvimento em geral, e os aspectos burocráticos da União Europeia vão ter um orçamento reforçado em 8,5%, quando o orçamento diminui cerca de 8% em termos genéricos. Sim. Portanto, esperamos que isso venha a ser corrigido, particularmente quer o governo português, quer o comissário Carlos Moedas,
é um dos comissários europeus para a tecnologia, mas que tem, como é óbvio, tem um papel importante a desempenhar na definição da política agrícola comum, façam um esforço no sentido de minorar este prejuízo que se anuncia para Portugal. Sim, e voltaremos ao assunto depois de 29 de maio. Entretanto, o caso Manuel Pinho, o BES e José Sócrates. Que me dizes acerca disto? Bem, o caso de Manuel Pinho é um caso grave, embora eu não gosto muito de me pronunciar sobre casos judiciais que não conheço em rigor. E, portanto, não estou aqui para condenar, dizer que Manuel Pinho é culpado, seja de que for. Agora, uma coisa é certa, o silêncio de Manuel Pinho tem-no prejudicado e é altamente incómodo para o Partido Socialista, já que ele fez parte de um governo do Partido Socialista. Embora Manuel Pinho fizesse parte de um governo socialista como independente, ele tanto podia estar num governo socialista, como num do PSD, como num do CDS, é um indivíduo que não tem filiação política e está ali, navega ali na zona do centrão. Manuel Pinho era um quadro do Banco Espírito Santo, um quadro particularmente acarinhado por Ricardo Salgado. Diz que ele entrou para o governo do Partido Socialista por indicação de Ricardo Salgado, o que José Sócrates nega terminantemente. Não sabemos o que é que se passou aquilo que sucedeu foi que, neste momento, há uma concentração dos meios de comunicação no caso de Manuel Pinho, levado de uma maneira inteligente pelo PSD ao Parlamento. Efetivamente, Manuel Pinho já devia ter resolvido o problema, não devia ter deixado isto andar em banho-maria para bem dele próprio. Se é que era para bem dele próprio, porque a forma como tudo isto se passou deixa muitas suspeitas, ou parece que se passou. Parece que Manuel Pinho tinha 3 offshores, uma delas chamada Tartaruga, para onde o dinheiro não ia a passo de tartaruga, de certeza absoluta. Terá eventualmente recebido dinheiro do Banco Espírito Santo enquanto era ministro. Agora, pois, mas ele teria recebido esse dinheiro, eventualmente, com uma reforma antecipada aos 55 anos, como muitos políticos recebem? Sim, claro. Agora, não ele sabe, estando não calado, não podemos julgar. Ele estar calado, parece à partida, quem não deve, não teme. Não é? Quem não deve, não teme, e o povo diz, quem cala consente, embora seja um direito de qualquer arguido estar calado, mas não se trata aqui da posição dele como arguido, trata-se da posição dele como político, e trata-se da transparência e da ética que é exigida ao comportamento de qualquer agente político, ministro, secretário de Estado, seja lá o que for. E Manuel Pinho não se tem comportado à altura nesta situação. E aquilo que ele tem feito foi desencadear também o caso Sócrates, porque o caso Sócrates também estava mais ou menos em banho-maria, aquilo que fez foi que quer Carlos César, quer Augusto Santos Silva, quer até de certo modo António Costa, este de uma maneira mais prudente, aliás Augusto Santos Silva também de uma maneira prudente, vieram referir-se à vergonha que era para o Partido Socialista, para a democracia, a existência de casos como este. Ora bem, embora Sócrates tomou isto como uma condenação e não como uma defesa, a verdade é que Sócrates devia saber que foi ele quem, ou pelo menos devia perceber e não atirar as culpas para cima dos outros, que foi ele próprio e Manuel Pinho que conduziram estas situações e que deram o flanco para que tudo isto sucedesse. Se há aqui crimes ou não, a justiça irá apurar. Mas há uma questão política aqui muito importante que nós temos já o direito e o dever de apurar. Eles deram aso a que tudo isto sucedesse.
E a verdade é, ele tem uma certa razão. De certo modo, as posições de Carlos César parece que revelam um seguidismo em relação às posições de direita. Mas não é isso. Não é isso que está em causa. É que se exige muito mais a um governante, e sobretudo a um governante de esquerda, que apregou aqueles princípios da ética, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, princípios essenciais ao bom funcionamento da democracia, essas atuações obscuras, offshores, transferências de quantias elevadas, de valores que até podem não constituir crime, mas são sempre suspeitas. E um político, a mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer. E isso parece que é desonesto. Ora, bem, quem provoca o comportamento da direita é Manuel Pinho e é Carlos César. José Sócrates, são eles que provocam o comportamento da direita. E não vamos mostrar confusões, nem até contemplações. Eles devem ser politicamente censurados. Não devem mostrar-se como primas-donas ofendidas. Não são. Não são primas-donas e muito menos virgens ofendidas. Ele estava no governo. Estavam no governo, têm uma responsabilidade especial, deviam saber o que é que fazem e os seus comportamentos, desde já, são politicamente censuráveis. Isso não temos dúvida absolutamente nenhuma. Agora, eu também não deixo de lembrar outra questão muito importante. Se há partido que está completamente enterrado até ao pescoço, dos pés até ao pescoço, na corrupção, é o PSD. Vejam-se os casos do BPN, em que todo o Estado-Maior do PSD lá estava. Quem é e que levou-se, neste momento, mais de 7 mil milhões? Mais de 7 mil milhões. Isto é, todo o orçamento para a educação de um ano. Estava lá todo o Estado-Maior. E era um banco para financiar o PSD. Um banco criado sob a inspiração de Cavaco Silva. Um banco na qual estava o Oliveira Costa, secretário de Estado de Cavaco Silva. Secretário de Estado do Orçamento, vejam lá. Um Oliveira Costa a gerir o orçamento. Dias Loureiro, Sanches, outros indivíduos. Todo o Estado-Maior do PSD estava no Conselho de Administração do BPN. Ninguém ouve falar do BPN e, no entanto, o julgamento ainda não acabou. Está a decorrer há anos. Isto é uma brincadeira. A justiça portuguesa acaba por ser, frequentemente, nestes casos em que está gente poderosa em questão, a justiça portuguesa arrasta-se e, frequentemente, deixa prescrever. O caso do Dias Loura está prescrito. Sim. Os submarinos, houve corrupção, também se deixou prescrever. Está tudo prescrito neste momento. O BES está a correr, mas já há 4 anos que está a correr, praticamente daqui a pouco vai para 4 anos, e nada. Zero. Mas, durante 2 anos não se fez nada nos processos, praticamente. O Ministério Público tem de ser responsabilizado por isto. E, curiosamente, tudo isto, relativamente ao BES, por exemplo, quem estava lá, o Ricardo Salgado, era um indivíduo de direita. Era um indivíduo que navegava entre o PSD e o PS. Embora este tipo de gente negocie com tudo, desde que possa corromper até do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda, ou seja lá o que for, desde que possa corromper, corrompe, não tínhamos dúvidas. Este tipo de gente não tem... eles são ávidos de dinheiro. Claro. O dinheiro nunca chega para eles. O dinheiro nunca chega para eles. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. E eles são capazes de corromper seja quem for. Mas é gente que navega na direita, na área do PSD e do CDS. Isso não tínhamos dúvidas. E os indivíduos dos vários conselhos de administração das empresas do universo do BES eram indivíduos ligados ao PSD e ao CDS. Também relativamente ao PS. Também lá havia o Bloco Central. Mas esmagadoramente ligados ao PSD e ao CDS. O Banif era um banco do PSD da Madeira.
Está a ser julgado o caso do Miguel Macedo. Quem é que ouve falar nisso? Ninguém. Ninguém ouve falar nisso. Isto é, com esta manobra, a direita conseguiu branquear a sua responsabilidade no colapso da economia portuguesa em 2010, 2009, 2010, 2011. As responsabilidades todas. Todas as responsabilidades. Começaram desde logo com os submarinos, com as rendas excessivas que foram negociadas. Começaram com Cavaco Silva. Depois foram para Durão Barroso e Santana Lopes. Portanto, tudo isso são responsabilidades da direita. E, no entanto, a direita tem conseguido, através destas manobras, que foram permitidas por Manuel Pinho e José Sócrates. Não nos esqueçamos, eles têm grande culpa disso. Claro, sim. Henrique, vamos avançar. Nós, entretanto, voltaremos também novamente a este caso. E vamos avançar para as armas de destruição massiva ou maciça que supostamente o Irão tem e que foram apresentadas por Israel. O que é que sabes sobre isto? Bem, isto é uma fuga para a frente de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu é um aventureiro. Olha, também com ele há suspeitas de corrupção. É um aventureiro. Ele já tinha sido... o Israel já foi derrotado em tempos pelo Hezbollah no Líbano. Foi agora derrotado na Síria estrondosamente, onde Israel e os Estados Unidos apostaram em grande, e agora, percebendo que uma das grandes retaguardas da Síria foi o Irão, pretende atacar o Irão. E apresenta estas inventonas das armas nucleares supostamente já desenvolvidas pelo Irão contra o tratado efetuado com os Estados Unidos. Sim. Aliás, tratado que foi denunciado, o tratado nuclear, pelos Estados Unidos e pelo Irão. Está a ser, ainda não foi denunciado, mas Trump ameaça denunciá-lo em breve. Contra a opinião da União Europeia, Macron, quer a senhora Merkel, disseram-lhe claramente para não o fazer. Também António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, disse-lhe para não o fazer. Podia eventualmente negociar um outro, mas antes de negociar um outro não devia denunciar o existente. Mas os Estados Unidos, empurrados pela política aventureira de Netanyahu, tentam inventar. Ninguém se acredita nele, porque já nós sabemos o que sucedeu com as armas de destruição maciça do Iraque. E o mundo sabe que não passa de meros aldrabões, e aventura quer no caso de Netanyahu, quer no caso de Trump, são aldrabões e mentirosos. O mundo percebe isso perfeitamente e já não liga nada a isso. Agora, uma coisa é que parece que Netanyahu e Donald Trump, pressionado por esse falcão, por esse indivíduo sinistro que se chama Mike Pompeo, que é um indivíduo duvidoso, que é o braço direito de Trump, o homem da política externa de Trump, que é um aventureiro perigoso e que pretende, inclusivamente, uma agressão americana ao Irão. Ora, o Irão não é a Síria. O Irão é um país com milénios. E o Irão é um país poderoso e com uma economia florescente. E aquilo que os Estados Unidos estão a fazer é a pressionar o Irão e fazer com que o Irão se feche quando o Irão está a abrir-se para os valores da democracia e a tentar subtrair-se à pressão religiosa. Portanto, a tensão continua no Médio Oriente. A tensão continua. Eu penso que não vai ultrapassar a tensão, porque quer a Rússia, quer a China nunca permitirão que os Estados Unidos
tenham qualquer ataque ao Irão, como fizeram no Iraque, ou muito menos no Afeganistão, ou em qualquer sítio. Porque aí os Estados Unidos teriam de contar com a oposição frontal da Rússia, e uma condenação severa no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, duvido, uma condenação, pelo menos maioritária, porque haveria sempre o veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, mas a maioria do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para não dizer da Assembleia Geral, iriam condenar severamente Trump. Bom, e passamos ao diálogo entre as duas Coreias, que prossegue. E quais os resultados até agora? Bem, para já há um resultado que é interessante. Houve uma mudança de meia hora nos relógios da Coreia do Norte para os acertar com a Coreia do Sul, para os meter no mesmo fuso horário da Coreia do Sul. Isso significa que a Coreia do Norte ficou, em termos de horário, sintonizada com a Coreia do Sul, como é geograficamente. Isso é bom para a comunicação entre as duas Coreias. Parece que poderá haver uma troca a curto prazo, uma troca de visitas de sul-coreanos ao norte e de norte-coreanos ao sul. Pretende-se facilitar isso. Isso também é bom. Há também aí uma promessa de acabar com os testes nucleares. De certo modo, acho isso possível. Outra coisa que também se fala e que me parece difícil, se não impossível, é a Coreia do Norte destruir as suas armas nucleares. Ora, aí já tenho muitas dúvidas, mas se parar com a proliferação nuclear, isso já é muito bom para o mundo. Sim. Se isso for conseguido, Kim Jong-un terá dado uma cambalhota enorme na sua... Ele surpreende-nos. Ele foi educado na Suíça, não é um indivíduo que esteja completamente aliado do mundo ocidental, ele conhece o Ocidente. Por exemplo, ao contrário do seu pai, que era um indivíduo muito fechado, que tinha dificuldades em falar, inclusivamente, ele é um indivíduo, é um comunicador, é um indivíduo muito ligado às massas e revelou-se um indivíduo capaz de uma versatilidade enorme. Quando toda a gente pensava que ele era um falcão e um indivíduo empedernido no seu castelo, a verdade é que ele abriu as portas do castelo e está aí a dialogar. E isso é bom, é muito bom para o mundo, que pode ver aí uma janela de paz. Sim. Entretanto, verificamos que passou um ano de governação de Macron. Que resultados é que... Zero. Zero. É essa a apreciação que fazes. Zero. Vale zero. A governação de Macron vale zero. Vale zero porque tudo continua na mesma. Ele, que veio com tantas esperanças, que convenceu os franceses de que iria haver uma nova era, uma espécie de neogaullismo, porque ele na realidade apresenta-se como um de Gaulle dos tempos modernos. Dos tempos modernos, não sim. Propriamente um general, mas um indivíduo, um líder à maneira de Gaulle, um gajo tentando para utilizar um líder que está acima dos conflitos vulgares dos políticos e das massas. E a verdade é que ele tem chafurdado no jogo de interesses. E a governação dele está a ser pautada por um apoio aos ricos em desfavor das classes médias e, sobretudo, dos mais pobres. Macron é, na realidade, uma fraude. E, aliás, quando ele foi eleito há um ano, este programa, eu não duvidava, nunca duvidava que ele iria ser o presidente dos ricos, o presidente dos bancos, particularmente. E de Trump também, não é? A banca
Não é a banca que traz, não é a banca o grande criador de riqueza. Pode ser o facilitador da riqueza, mas não é o criador da riqueza. O criador da riqueza é a produção, sem dúvida nenhuma. E, particularmente, a inovação. E aí, a França continua tão incapaz como antes. Nada trouxe de novo. Bem pelo contrário, tem perdido oportunidades e a França continua a marcar passo no que toca à linha da frente da inovação, da computadorização, da inteligência artificial, de tudo isso, continua a marcar passo. E isto mostra que, afinal de contas, a escolha dos franceses não foi a melhor. Embora não foi a melhor, foi a menos má, porque a alternativa seria a extrema-direita e uma extrema-direita já completamente desfasada do mundo da realidade, do mundo atual, vivendo ainda, é uma extrema-direita que vive ainda no pré-guerra, a Segunda Guerra Mundial. Sim. Entretanto, o povo e os trabalhadores têm vindo para a rua com grandes O povo, os trabalhadores têm vindo para a rua, têm-se queixado, têm inúmeras razões para se queixarem, porque têm perdido direitos em benefício dos mais ricos. Trump não é por qualquer razão, tu falaste agora. Sim. No fundo são dois líderes que se entendem muito bem porque ambos favorecem os mais ricos. Entretanto, a morte de Afonso Dhlakama e o futuro de Moçambique, o que é que tens a dizer sobre isto? Dhlakama era o líder da Renamo, a grande opositora da Frelimo, concorreu repetidamente nomeadamente contra Chissano, às eleições. De qualquer modo, foi por intermédio dele que foi feita a paz em Moçambique. Não era propriamente era um líder carismático a nível local, não era propriamente o homem que interessava a Moçambique. Moçambique é um país mergulhado na corrupção e na incompetência. E não era Dhlakama nem a Renamo que tiravam Moçambique da corrupção e da incompetência. De qualquer modo, uma coisa é certa, com a morte de Dhlakama é um pouco como a morte de Savimbi. Há uma página que se vira na vida de Moçambique e esperamos que venha alguém no futuro que faça como João Lourenço fez em Angola, que acabe com a corrupção a todos os níveis, a começar pela Presidência da República, que todos sabem que existe em Moçambique. Se houver alguém com a coragem de João Lourenço, Moçambique pode ser um país com um grande futuro. Enquanto não houver esse país irmão, país pelo qual existe um sentimento de fraternidade enorme, até de amor por parte de tantos portugueses que consideram que estão em Portugal, mas consideram Moçambique a sua pátria sentimental. Moçambique, infelizmente, não poderá ter não só o desenvolvimento económico, mas também a justiça social que todos os portugueses e, obviamente, solidários com o povo moçambicano, desejam que Moçambique tenha. Oxalá que surjam novas forças que ultrapassem esta oposição tradicional entre a Frelimo e a Renamo e que deem uma alternativa a Moçambique, que infelizmente não tem tido, porque a Renamo e a Frelimo são duas faces da mesma moeda. Obrigada, Henrique. Ficamos por aqui. Até à próxima, Olga. E ficamos por aqui com o programa de hoje da Política Impura. Obrigada. Política Impura. Um olhar sobre a semana.